Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Estamos aqui novamente para o nosso momento de estudo, nosso momento de melhoria espiritual, né? Que sempre que a gente estuda a gente melhora um pouquinho. E vamos continuar explorando a revista O Reformador. Continuamos hoje na Reformador, ano 132, número 2225, agosto de 2014. Eu não consegui sair dessa revista porque tem textos maravilhosos e que eu preciso dividir com vocês, né? Então hoje nós vamos comentar uma leitura com o título Simples Equação, de Richard Simonetti, um grande mentor, né? E é uma pequena história que ocorre com uma visita de um amigo de Chico Xavier em sua casa. Então vamos ver como é que acontece. Alguém comentou com Chico: tenho um amigo espírita com grave problema na perna. Está ameaçado de amputação, casado, com vários filhos. Teme pelo futuro da família. Ele deseja receber uma orientação. Chico silenciou por alguns momentos e falou: nossos amigos espirituais informam que o problema do nosso irmão é grave, mas não sem a esperança. Diga-lhe que às vezes podemos trocar a dor pelo trabalho. Orientação assimilada, o paciente dedicou-se ao centro espírita, empenhando-se no exercício da solidariedade. Com semelhante esforço, logo se restabeleceu, afastando o perigo da amputação. Esse episódio lembra uma observação feliz do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola universal, capítulo 4, versículo 8, invocando as lições de Jesus. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Longe da santidade, aprendemos com o Espiritismo que todos trazemos na bagagem reencarnatória comprometimentos com o vício, o erro, o crime, consagrados pelo pensamento religioso como pecados. Males variados que nos afligem guardam relação com esse pretérito criminoso, apresentando-se como filtro de depuração, digamos, tratamento de beleza para o espírito. Isso não significa que devemos maltratar o próprio corpo para apagar as nossas faltas. Práticas muito apreciadas pelos masoquistas de carteirinha, por religiosos que chegam ao extremo de judiar com o corpo para purgar os pecados da alma e habilitar-se às delícias do paraíso. Mas nós temos uma frase, né, que fala assim: quanto maior a misericórdia que exercitamos, menores as dores que sofreremos. Então a gente vai entender por que essa colocação. Ainda hoje há quem use o cilício, um cinto de cordão repleto de pontas que ferem a pele e produzem a dor. Quanto mais apertado, mais dolorido. Quanto mais penitente resistir, maior a depuração. Há penitências mais amenas: carregar uma cruz, andar de joelhos, jejuar, repetir rezas, votos de silêncio, não comer chocolate, né? Não obstante, cristãos que o fazem parecer ignorar a observação de Jesus, citando o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, e não sacrifício. Então isso ficou muito claro, né? Para nós, que Jesus não pede nenhum sacrifício nosso, pede que a gente tenha misericórdia do irmão e de nós mesmos. Que no momento em que nós nos volto a falar, eu sempre gosto de falar isso nas minhas palestras, quando a gente se perdoa, a gente consegue perdoar o próximo. Que primeiro tem que sair o mal
do pecado, da condenação de si próprio, né? Você consegue se perdoar, limpar sua alma, limpar seu espírito de passados que você cometeu ou que aconteceram com você, com outras pessoas, aí sim você consegue abrir o seu coração para perdoar. Existe uma passagem que fala assim: antes de você vir ao altar se comungar, dentro do catolicismo, ou enganjar num grupo espírita de servir sopa, de atendimento mediúnico, de fazer fraternidade, você precisa primeiro cuidar do seu espírito, preparar o seu espírito para que ele possa passar as energias positivas para os irmãos necessitados. Não adianta você chegar no centro espírita ou na igreja ou na casa evangélica cheio de sofrimento, cheio de dor, cheio de raiva, cheio de revolta, com vontade de vingança e, por exemplo, querer dar um passo em alguém para amenizar a dor dele. Você vai fazer uma bagunça tão grande, né? Então você precisa primeiro se cuidar para depois cuidar do irmão. Isso é fundamental em qualquer religião. Você não pode chegar atropelando as pessoas com as tuas dores, com as tuas angústias e achando que está bem e que pode sentar numa mesa e trabalhar. Não, você precisa primeiro se tratar. E é o que fala aqui. Misericórdia eu quero, sacrifício não. Nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 5, versículo 7, o mesmo princípio. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericórdia em relação aos males alheios, como sabemos, é o esforço para amenizá-los, fazendo pelo próximo exatamente o que desejamos que ele faça por nós, como recomendava Jesus, né? Faça pelo seu irmão o que você gostaria que ele fizesse por você. Existe uma expressão bem popular: faz para os outros que você quer que os outros façam para você, né? É aquela troca de energia positiva. Não tem como uma pessoa que você faz o bem, que você transfere para ele uma energia positiva, ele te fazer o mal, até porque ele não te alcança, né? Afinidade não existe, né? Você só tem afinidade com o mal quando você também se nivela no mal. Isso é interessante e muito importante para nós que somos espíritas. Eu tenho medo de espíritos rebeldes vir na minha casa, eu tenho medo de espíritos brincalhões se passar por outros comigo. Se você mantém o seu estudo, o seu conhecimento, o seu pensamento, o seu coração elevado, jamais um espírito inferior consegue se aproximar de você. Até tenta, mas não consegue, porque não existe sintonia. É por isso que nós precisamos limpar o nosso coração, a nossa mente, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, para que a gente possa ficar numa sintonia melhor para receber os méritos das boas sintonias, né? Dos bons espíritos. Ora, se Deus espera que estejamos empenhados nesse propósito e nos orienta, segundo a revelação de Jesus, que estaremos avaliando nossos males com a misericórdia, saiba, será a decisão de exercitá-la. Certamente nós já ouvimos falar em penas alternativas. Na atualidade, até para aliviar a lotação das prisões, a justiça brasileira as aplica em determinados crimes. Por exemplo, a sentença de 6 meses, vendo o sol nascer quadrado, como a gente costuma falar, isto é, confinado numa penitenciária, pode ser substituído por trabalho, no mesmo período em instituições filantrópicas. A justiça humana está imitando a justiça divina. O que ele quis dizer com isso? Que quando nós estamos numa situação complicada e que a gente reclama, vai para o centro espírita e faz comentário: eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo.
Eu tenho um grande amigo do centro onde eu frequento que ele fala assim para mim: ainda há tempo de recuperar, é trabalhar, estuda e trabalha e põe em prática o que tu estás aprendendo. Aproveita a oportunidade, ainda há tempo. Eu gosto muito quando ele me fala isso, porque é uma verdade. Então, quando você coloca um prisioneiro na matéria para fazer serviços nas entidades filantrópicas, você está ajudando aquela pessoa, porque se ele fica na prisão, ele fica ocioso, ele fica com pensamentos terríveis, fazendo projetos de coisas que vai fazer quando sair, coisas erradas. No momento que ele tem um trabalho, que ele se comunica com as outras pessoas, que geralmente aparece um bom no caminho dele, na estrada dele, e orienta e conversa, ele sai de lá um homem melhor, né? Infelizmente, tem situações que é impossível não colocar na prisão, mas tem muita gente na prisão que poderia estar fazendo trabalhos filantrópicos e melhorando, inclusive espiritualmente, além do material. Em vez de uma perna amputada, porque andamos chutando pessoas em vidas passadas, há a alternativa de ajudar pessoas carentes a andar na jornada humana. A pena alternativa nos tribunais humanos depende do arbítrio do juiz. O juiz é que decide, o juiz é que vê a necessidade ou não de aliviar aquela pena, né? Às vezes o juiz é bem grotesco e ele não tem pena e ele vai por cima de tudo e joga, prende sem conversar, sem ter um estudo mais profundo. Mas existem juízes maravilhosos que eles têm consciência que ali é uma vida, apesar dos pesares, é uma vida, e que ele precisa avaliar a situação um por um. Não pode julgar todo mundo ao mesmo tempo. Nos tribunais divinos depende da iniciativa dos próprios réus, dispondo-se a algo fazer em benefício do próximo. Então, nós, como réus no mundo espiritual, a gente tem essa opção. Olha como Deus é bondoso, como Ele é amor divino. Nós temos a opção de escolher, nos dispormos em benefício próprio, né? Depende da nossa iniciativa, o que a gente fala, o que a gente pede, o que a gente precisa, o que a gente almeja para a vida futura, depende da gente, até no mundo espiritual. O livre-arbítrio até lá funciona. Observada a simples equação na matemática divina, o sofrimento está para o pagamento de nossas dívidas. Sem murmúrio, porque o sofrimento reclamado não vale, como a gente fala. Tem que aceitar sem murmúrio. Lembrar que você está melhorando espiritualmente. É difícil? Muito difícil, mas a gente precisa chegar a esse nível. O sofrimento está para o pagamento de nossas dívidas, assim como a misericórdia está para o alívio dos nossos males. A misericórdia é um ato maravilhoso quando a gente tem o direito dela, que depende também da gente. Jesus é misericordioso, mas como fala aqui acima, os nossos atos são importantes. A gente precisa querer a misericórdia. De tal forma que quanto maior a misericórdia que exercitamos, menores as dores que sofremos. Quando a humanidade aprender a aplicá-la em plenitude, o mal será erradicado da terra e aqui florescerá o reino de Deus. Quem não quer? Quem nunca, né? Então, essa era a minha troca de informação com vocês hoje, uma leitura bem salutar e bem atualizada, por sinal, apesar de ter sido psicografada em 2014, mas ela nos fala da nossa atualidade, né? Da nossa necessidade de misericórdia, de ajudar o próximo, de melhorar o nosso interior, né? De lembrar de cumprir as nossas missões que nós nos comprometemos, principalmente com quem está ao nosso entorno, que sejam nossos colegas de trabalho, nossos familiares, né? Nossos amigos de fraternidade, nossos amigos espíritas, nossos amigos da Igreja Católica, porque nós não temos, na verdade, nós não temos religião, né? Jesus não deixou nenhuma religião. Tudo foi, deixou o Pai Nosso.
e os 10 mandamentos. Tudo foi criado pelo homem. E o Espiritismo é a boa nova que veio para equalizar essa situação de cada um puxar a corda para seu lado. Não pode. Nós somos todos filhos de Deus e todos irmãos e todos temos o direito da misericórdia. Wanda Barros para a radiodivulgar.net. Muito obrigada mais uma vez pela audiência e nos encontraremos na próxima semana. Fiquem com Deus.